amigas! Olá, tudo bem com vocês? Um grande beijo, um ótimo começo de semana para você. Hoje é segunda-feira do dia 6, é isso? É, segunda-feira do dia 6. Sabe, amigas? Naquele nosso penúltimo vídeo eu tinha falado que eu ia vir dar bastante dicas, né, de como eu faço aqui em casa com a economia doméstica, a economia do lar. E na verdade o meu canal é basicamente para isso, é dicas de amiga. Dicas que eu recebi de algumas amigas minhas e eu faço aqui em casa, de pessoas muito queridas. Quando a gente fala sobre amigas, aí alguém pode pensar assim, ah, mas tem tudo isso de amigo. Quando eu me relato a pessoas falando amigas, são pessoas do bem, pessoas bacanas, pessoas que passam na nossa vida e nos acrescentam. Então, assim, eu posso ser sua amiga no entendimento de que eu quero acrescentar, eu quero passar algo para você, eu quero te ajudar em algo, né? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então, a Bíblia diz sobre pessoas que a gente pode contar em toda e em qualquer situação. Eu tenho esse tipo de pessoa e eu glorifico a Deus por isso. Aí, foi essa ideia que me veio para fazer esse canal. Colocar aqui as minhas dicas, coisas que eu faço no dia a dia para poder estar te ajudando, viu? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua família. Eu sei que você tem as suas amigas que são mais chegadas do que irmão. Eu sei que você tem a sua família, as suas amigas que são muito mais chegadas do que pessoas do seu laço sanguíneo, entendeu? Eu sei que você tem amigos assim, que o Senhor possa abençoar os seus amigos também, amém? A gente então, vamos voltar aqui, a gente está começando a nossa semana e eu quero dar uma semana inteirinha de muita dica interessante aqui em casa. Aqui em casa, graças a Deus, eu tenho o alimento, mas de repente esse vídeo pode chegar na casa de alguém que não tem um alimento hoje, não é verdade? Então que Deus possa prover condição para sua casa. E aí, hoje eu quero te ensinar você a multiplicar as suas compras do mês, a usar com sabedoria, como eu faço aqui em casa. Uma das coisas que eu faço aqui em casa é separar um dia da semana. Se não toda semana, pelo menos na quinzena, eu separo a segunda sem carne. Como que é a segunda sem carne? A segunda sem carne funciona assim, por mais que eu tenha ou o frango, ou a carne, ou o ovo, eu tiro essa carne, eu tiro essa mistura, né? Por mais que eu tenha mistura, eu tiro. E eu sempre incluo alguma coisa aqui na nossa alimentação, então eu faço a segunda sem a carne. Hoje é segunda-feira e vai ser a segunda sem carne. E hoje eu vou fazer aqui em casa o bolinho de chuchu. Ele é uma delícia mesmo. Olha, gente, de verdade. Há alguns dias atrás eu fiz ele e eu até gravei, mas o vídeo ficou um pouco estranho, aí eu não publiquei o vídeo. Então hoje eu tô fazendo esse novo vídeo do bolinho de chuchu. Mas deixaram o bife, porque eu tinha feito um pedacinho de bife frito, deixaram o bife pra comer o bolinho de chuchu, de tão gostoso que fica. E o melhor de tudo, é uma receita nutritiva, econômica e saborosa. Eu também vou fazer hoje essa mesma versão do bolinho de chuchu sem a farinha de trigo pra mim. Aí, se eu conseguir, eu gravo e eu posto um vídeo à parte, ok? Então, vamos lá. Pra economizar aqui, o que eu vou fazer? Eu cozinho esse chuchu na parte de cima da cuscuzeira, porque eu preciso desse chuchu bem sequinho. Lógico, se você não tiver, você pode cozinhar. Eu uso a minha cuscuzeira como panela de vapor. Panela que cozinha os alimentos no vapor, né? Então, assim, se você não tiver a cuscuzeira, você pode cozinhar na água normal, não tem problema nenhum. É que eu gosto desse bolinho com o chuchu mais sequinho, então para manter ele mais sequinho, eu cozinho ele aqui em cima na cuscuzeira. Para economizar, o que eu faço? Eu vou cozinhar minhas batatas doces, como vocês sabem, eu faço reeducação alimentar, então eu como bastante batata doce. Não todos os dias, mas eu como bastante batata doce. Então, na verdade, aqui em casa, meninas, todo mundo come tudo que eu como, na verdade, viu? Ó, eu vou colocar aqui embaixo para cozinhar minhas batatas doces e aqui em cima eu vou colocar o meu chuchu, tá vendo? A gente ainda tá aqui na baguncinha de segunda-feira, porque eu tô começando a arrumar a casa agora e já fazer almoço e tudo junto. Então, vamos lá, ó. Batata doce aqui embaixo e o chuchu aqui em cima. Eu vou picar ele e já colocar aqui. Olha só,
É uma grande economia. Vai cozinhar a batata doce aqui e o chuchu aqui em cima, ok? Enquanto cozinha, eu vou organizando as coisas da cozinha e assim que tiver pronto eu mostro pra vocês. Olha só, amigas, voltei aqui pra mostrar pra vocês essa água. Tem um pauzinho de canela aqui dentro, ó, tá vendo? A gente precisa tomar bastante água, né? Ainda mais nesses dias que a gente tá passando, né? De pandemia, eles pedem pra gente tomar bastante água. Só que tem pessoas que têm dificuldade de tomar bastante água. Eu mesmo tomo água com muita facilidade. Só que quando eu já vou chegando assim, tipo na segunda garrafinha dessa daqui, ó, aí já começa meio que querer embrulhar o estômago. Então eu sempre faço água saborizada. Aqui dentro hoje, na minha, tem um pauzinho de canela. Você pode colocar um pedacinho bem pequenininho de gengibre, não precisa ser grande. Um pedacinho de pau de canela, algumas folhinhas de hortelã. Cada dia eu faço uma, sabe assim? Manjericão, a folha do manjericão mesmo, coloco aqui dentro uns pedacinhos. Aí eu faço como água saborizada. E eu acabo tomando bastante delas, ó. Hoje a minha é com um pauzinho de canela. Tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Fica essa dica para poder você conseguir tomar bastante água. Isso. Pronto? Vamos lá. O nosso bolinho de chuchu. Eu fiz a medição nesse copo aqui para poder vocês terem uma noção. Deu 3 desse copo. Eu cozinhei 3 chuchu pequenininho, sabe? E aí deu essa quantidade aqui, ó. Tá? Já tá cozidinho, tá bem macio. É tão prático, do jeito que tá assim, ó, bem cozidinho, a gente vai amassar ele com um garfo mesmo. Não precisa ser bem amassadinho. É só mesmo para despedaçar ele. Meu chuchu foi cozido sem sal, sem nada, tá? Então, aproximadamente 3 copos desse aqui de chuchu cozido, tá? Deu 3 unidades pequenas de chuchu. Eu amassei grosseiramente. Tem coisas aqui dos temperos que eu vou falar que é totalmente opcional. Você pode usar se você quiser. Eu vou dizer como eu faço aqui em casa, tá? Ó. Por exemplo, o orégano, se você não gosta, você não precisa colocar. Então, aqui são os temperos que eu uso. Aqui tem aproximadamente uma colher bem cheia de orégano, um pouco de páprica, o meu temperinho, chimichurri, pimenta do reino. 2 ovos, dá uma batidinha assim. 2 ovos. Tá? Descascada e ralada. Aqui tem 2 tomates pequenos, eles não estavam tão grandes não, tá? Bem picadinho. Grande, picada. Aproximadamente uma cebola grande, ou 2 pequenas vai dar essa quantidade aqui. Coentro picadinho a gosto, tá? Agora, a gente vai acrescentar o sal. O sal também é bem a gosto, tá bom? Depois eu vou verificar se tá bom de sal. Vou colocar essa quantidade, depois eu verifico. A farinha de aveia, aqui nesse bolinho de chuchu, é totalmente opcional, tá bom? Eu sempre que vou fazer, eu gosto de colocar para deixar o meu bolinho mais nutritivo, para deixar ele mais rico em vitamina, tá bom? Então, desse ponto aqui, se você quiser, você pode dar o ponto agora só na farinha de trigo. Mas, se você tiver a farinha de aveia e você quiser acrescentar umas 2 colheres aqui dentro, tá perfeito. Eu vou fazer assim, ó. Vou acrescentar aqui, nesse ponto, essa quantidade de farinha de aveia. Vou também colocar um fio de azeite.
Aí mexe bem. Nesse ponto aqui, eu vou tirar uma quantidade pra mim. Olha só. Eu separei um pouco aqui pra mim, porque eu vou colocar outro tipo de farinha e não farinha de trigo, porque a minha vai ser sem farinha de trigo. Mas, aqui voltando à receita, digamos que você vai fazer tudo com farinha de trigo, agora é só dar o ponto com a farinha de trigo e no final colocar uma colher de fermento. Olha, tô acrescentando a última quantidade de farinha de trigo. E por que que eu não mostrei pra vocês exatamente a quantidade exata? Por quê? Porque dependendo do seu chuchu, se ele estiver soltando mais água, ele vai pedir mais farinha de trigo. Se não, ele vai utilizar menos quantidade de farinha de trigo. Esse é o ponto, ó. Tá vendo? É um ponto que não fica mole, molengo, assim, de tá líquido a massa fica uma massa boa, ó. Tá vendo? Aqui, para essa quantidade, eu usei aproximadamente uns 2,5 copos de farinha de trigo. Aí agora, nesse ponto, deixa o fermento para colocar no final. Nesse ponto aqui que tá sequinho, ó, tá vendo? Uma massa boa, olha. Aí eu acrescento uma colher de sobremesa de fermento. Assim. Gente, esse bolinho é delicioso. Aqui também a gente pode acrescentar, se você quiser, queijo ralado. Eu vou acrescentar uma colherzinha também de queijo ralado. Não tava ali, eu tinha esquecido. Vou acrescentar aqui agora uma colherzinha de queijo ralado. Se você quiser também acrescentar frios aqui dentro, presunto, carne moída, o que você quiser acrescentar aqui dentro vai muito bem. Mas como hoje a nossa pedida é a segunda sem carne, então o nosso bolinho ele fica assim. Agora eu só vou acrescentar aqui uma colher de queijo ralado, tá bom? Porque eu tinha esquecido. E isso é vida real. Tá gravando? Se você não tiver o queijo ralado também é opcional, ok? Eu gosto de colocar porque também realça o sabor, fica muito gostoso. Esse ponto aqui você experimenta o sal, vê se tá bom pra você o sal. Pra mim tá ótima a quantidade que eu coloquei. Olha só, meninas, a massa tá aqui pronta e agora a gente vai fritar. Os bolinhos eu faço assim, ó. Pego uma quantidade e eu uso 2 colheres, ó. Bem fácil, tá vendo? Passo uma para outra, coloco aqui no óleo quente e vou fritando. Olha só. Semelhante fazer bolinho de chuva, sabe? O tamanho fica ao seu critério, tá? Eu gosto de fazer deste tamanho porque eu sei que vai fritar, vai ficar tudo fritinho por dentro e por fora. Quando faz muito grande, corre o risco de não fritar bem por dentro. Bem fácil, tá vendo? Fica uma massa muito boa de trabalhar com ela. Se você quiser, para ter certeza que você não perdeu o ponto, se tiver muito mole, você acrescenta um pouquinho mais de farinha de trigo. Se você achar assim, tá muito mole a massa para mim trabalhar com ela, então você acrescenta um pouquinho mais de farinha de trigo. Olha só, deu tudo isso aqui, aqueles nossos bolinhos de chuchu. Olha só que delícia. Gente, não parece que é feito de chuchu. É muito gostoso. Olha como fica por dentro.
Isso aqui é queijo ralado, ó. Se tivesse colocado queijo mussarela na hora de puxar, ó. Esses que vocês estão vendo aqui é queijo ralado que eu coloquei. Olha como fica sequinho, ó. Muito gostoso. Gente, isso aqui é uma delícia. Muito bom mesmo. Vou comer só esse pedacinho. Agora, eu vou fazer pra vocês uma versão sem farinha de trigo. Eu quero que vocês vejam como rende. É uma delícia. Muito gostoso. Faz pra família de vocês. Vocês vão gostar. É uma delícia. Então, meninas, essa versão aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço sem farinha de trigo. Quando eu já tinha colocado todos os temperos aqui, tudo, naquele ponto da aveia. Até acrescentei a aveia e parei. Aí eu separei uma quantidade assim, ó, pra mim. Porque essa quantidade que eu vou fazer pra minha parte sem colocar farinha de trigo. Na minha reeducação alimentar, eu evito tá comendo trigo. Como eu falei, eu não cortei tudo 100%. Mas eu evito tá comendo o trigo. Então, eu coloquei essa quantidade já com tudo, todos os temperinhos, do jeito que tava lá. E aí eu coloquei aqui dentro, ó, e acrescentei mais ou menos umas 3 colheres de farinha de linhaça e um pouquinho mais de queijo ralado, porque a farinha de linhaça tem um sabor assim mais marcante. Então aqui no meu eu acrescentei um pouquinho mais de queijo ralado e fui dando ponto com a farinha de aveia. Aí eu mexi bem, olha só. Essa daqui, ó, é a minha farinha de linhaça. E aqui a minha farinha de aveia, como vocês conhecem. Aí deu assim, ó. Esse é o meu ponto. Se vocês quiserem, vocês podem estar fritando. Eu vou assar. Eu vou assar, que é para poder evitar um pouco mais o óleo. Então, eu vou fazer a versão dela, assim, ó, do meu bolinho de chuchu, assada, tá bom? Aí, eu, no final, já mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Olha só, meninas. Untei aqui, ó, com azeite as minhas forminhas, né, Ana? Fala oi. Oi. Fala, isso. Untei assim, ó, com azeite as minhas forminhas. Essas forminhas me ajudam bastante. Então, Ana, passa nessas daqui. Isso. Aí, coloquei aqui fermento, tá bom? E agora, a gente vamos colocar nas forminhas e levar pra assar. Oi? Pronto, não. Desce. Pega mais uma outra, mãe. Lá dentro tem. Ah, não, acho que essa daqui dá. Você segura pra mim colocar? Pode mexer? Pode mexer? Não, já vou colocar. Tira. Abaixa a mãozinha. Abaixa esse dedinho aqui, ó. Aí. Tá fazendo bolinho? Esse daqui é o meu bolinho de chuchu. Tá tudo de óleo. Coloca lá pra lavar. Agora eu vou levar pra assar, ok? Olha só, meninas, hoje eu vou assar elas na air fry, tá vendo? Já posicionei aqui, viu? E vou colocar lá na air fry, vou ver quantos minutinhos leva e eu já falo pra vocês. Olha só, amiga, já voltei aqui. Quero mostrar pra vocês como ficou o meu bolinho, ó. Esse daqui eu assei na air fry sem fritura. Eu tô com colesterol um pouco alto, então eu tô evitando um pouco a fritura. Então, olha só que lindo que ficou, viu? Uma delícia. Esse daqui é o meu sem farinha de trigo, é o meu bolinho sem farinha de trigo. E eu também quero mostrar pra vocês como nosso almoço tá uma delícia hoje, olha só. Hoje a gente tem feijão carioquinha, que a gente chama. Aí eu também tenho aqui, ó, arroz, tá vendo? Minha batata doce. O nosso bolinho de chuchu delicioso.
saladinha de alface com beterraba, né, Ana? E a Ana tá aqui fazendo suco de limão, né, Ana? É, suco de limão. É, suco de limão. Meninas, então a dica de hoje é essa, tá bom? É uma dica, aqui em casa é a segunda sem carne. Chega a ser uma... E eu tenho sempre assim, tentado fazer as coisas boas. Já há muito tempo que eu aprendi já e eu faço isso aqui em casa. Me ajuda bastante. Assim que eu comecei, o Pedro falava bem assim, mãe, mas a gente não tem a carne? E aí eu ensinei pra ele assim, sim filho, a gente tem, mas não é o fato da gente ter que a gente não pode passar um único dia sem, até mesmo para aprender quando chegar os dias difíceis a saber ter e a saber não ter, não é verdade? Então assim, essa é uma bela dica, o bolinho de chuchu é uma delícia, faça para sua casa, faça para sua família, você vai gostar. É uma maravilha. Então é assim que eu ensino a minha casa, todos aqui em casa gostam, né, Ana? Não é verdade? A gente já vamos almoçar. Eu quero te mandar um grande beijo. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Já quero pedir que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Na sua família, no meio daquelas pessoas maravilhosas que você gosta. Tá azedo? Vamos colocar mais açúcar aí. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixa o seu joinha, por favor. Se teve algo que te acrescentou nesse vídeo, deixa o seu joinha. Existem muitas visualizações, mas eu quero ver o seu joinha também. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente tem bastante dica aqui de amiga. Deus abençoe sua casa. Tchau!